terra dos clãs, do kilt e da gaita de foles. Rio caudaloso nas terras altas. Um castelo histórico na costa oeste. Lagos tranquilos, porém misteriosos. Escócia. É exatamente como você sempre imaginou. Escócia, uma terra de quase 30.000 milhas quadradas repleta de vastos vales verdes profundos, montanhas majestosas que dominam a paisagem, lagos cintilantes de águas puras e cidades históricas cheias de charme e tradição. Ela cobre o terço mais ao norte da Grã-Bretanha e faz parte do Reino Unido, mas continua orgulhosamente independente. É acessível de avião a partir de Nova York, Boston, nos Estados Unidos, e Montreal, no Canadá, com voos diretos para o aeroporto Prestwick de Glasgow. Também há conexões fáceis para as principais cidades da Escócia a partir dos principais aeroportos da Europa e Grã-Bretanha. Para um passeio mais cênico, faça uma viagem de trem de 4 horas e meia de Londres a Edimburgo. Quaisquer que sejam seus planos, os pontos turísticos da Escócia são acessíveis de trem, ônibus de turismo, ônibus regular ou carro alugado. Milhares de anos atrás, tribos nômades vieram para caçar e pescar ao longo da costa fértil. Com o passar dos anos, elas se uniram para sobreviver. Por volta do ano 600 d.C., 4 grupos distintos haviam surgido: os pictos, os escotos, os bretões e os anglos. Esse foi o início de uma história orgulhosa e, por vezes, tempestuosa de uma terra lendária, onde a herança do passado se reflete na paisagem e na vida e tradições de seu povo. A capital da Escócia, construída há cerca de 1500 anos, localizada na margem sul do Firth of Forth, um estuário ligado ao Mar do Norte. Por onde quer que você ande ou olhe, a história. Panoramas espetaculares das colinas que cercam a cidade. Edifícios históricos na Cidade Velha e na Cidade Nova. A Cidade Velha, que remonta à época medieval, cresceu ao longo de uma única rua chamada Royal Mile, que ligava o castelo ao Palácio de Holyrood. O Castelo de Edimburgo, construído durante o século VI no topo de um vulcão extinto, domina a cidade. Ao longo dos séculos, foi usado como fortaleza, sede da realeza escocesa até a união com a Inglaterra em 1707, e hoje é uma popular atração turística histórica. Os diversos edifícios adicionados ao longo dos séculos representam camada após camada da história escocesa. Explore os grandes salões, os apartamentos reais e o museu com exposições como Mons Meg, um canhão do século XV de 5 toneladas. A Sala da Coroa exibe as mais antigas insígnias reais da Europa. A coroa, feita de ouro escocês, é ornamentada com 94 pérolas, 10 diamantes e 33 outras pedras preciosas. Ela foi usada pela primeira vez em 1306 para a coroação de Robert de Bruce, salvador da independência escocesa. No extremo oposto da Royal Mile está o Palácio de Holyrood, residência frequente da família real britânica. O palácio original foi construído como uma hospedaria para a abadia de Holyrood durante o século XII. Mais tarde, no século XVII, ele foi ampliado e reconstruído até alcançar a magnificência atual.
Uma das moradoras mais famosas foi Maria, rainha dos escoceses, que passou 6 anos de seu turbulento reinado aqui. Ao longo da Royal Mile encontram-se edifícios históricos notáveis, casas pitorescas, lojas e armazéns, pubs e um museu de cera que está instalado no antigo New Assemblies Hall. Lá dentro, há recriações fabulosas de personagens históricos e eventos do passado, além de figuras populares do presente. Esta é a Catedral de St. Giles, mais corretamente chamada de Highclere da Escócia, que é o lar espiritual da Igreja Presbiteriana. Essa estrutura gótica, com seus arcobotantes ornamentados e torre em forma de coroa, que se eleva a 49 metros de altura, data do século XV. Foi daqui que o reformador religioso John Knox pregou sua doutrina protestante. Os jardins da Princess Street, localizados entre a Cidade Velha e a Cidade Nova, proporcionam aos viajantes que chegam de trem uma primeira visão inesquecível da cidade. Antigamente, essa área era um pântano, usado como fosso para proteger a cidade. Hoje, oferece jardins convidativos e um monumento emblemático ao escritor Sir Walter Scott. Do topo, a vista fabulosa da cidade do campo vale muito a pena a subida de 287 degraus. A impressionante cidade nova de Edimburgo, construída no próspero século XVIII, foi um dos primeiros exemplos de planejamento urbano em grande escala na Grã-Bretanha. Ela foi projetada por um arquiteto de 27 anos chamado James Craig, cujo plano venceu o concurso para projetar a Cidade Nova, patrocinado pelo então Lord Provost e pelo renomado arquiteto Robert Adam. Por toda a cidade, há exemplos notáveis do trabalho deles: fileiras de casas georgianas geminadas, crescentes geométricos perfeitos margeiros jardins. Ruas de paralelepípedos convergem para praças imponentes. A Princess Street, localizada entre a Cidade Velha e os jardins da Princess Street, fica no coração do distrito de compras. Procure por Harris Tweed Cashmere, cristal de Edimburgo, marmelada e tartãs para todos os clãs. Os kilts surgiram por necessidade na Escócia medieval. Eles permitiam que os escoceses se mantivessem aquecidos sem absorver a chuva e a neve das Highlands. O kilt teve um renascimento no século XIX, quando virou alta moda nos círculos da sociedade. Hoje, os visitantes têm mais de 350 tartãs para escolher. De meados de agosto ao início de setembro, Edimburgo ganha vida com arte, teatro, dança e música. O Festival de Edimburgo é considerado o maior do mundo e é por isso que a cidade ganhou o apelido de a cidade dos festivais. Um desdobramento do festival é o famoso Festival Fringe, o que começou com um punhado de estudantes e hoje se tornou um grande evento, quase rivalizando com o festival principal. Atores, cantores, músicos, palhaços, malabaristas e estrelas de cabaré tomam conta das ruas e teatros durante esse evento. Todas as noites, durante as 3 semanas do festival, a cidade está em seu auge mais espetacular. O Military Tattoo entretém o público com a magnificência do castelo de Edimburgo como cenário de fundo. Viaje para o interior em meio à exuberante paisagem verde. Em cada esquina e curva, há um novo sítio histórico à sua espera. Ao sudeste de Edimburgo está um dos marcos literários mais visitados da Escócia, a casa de Sir Walter Scott.
A Botsford é um grande salão baronial onde Scott escreveu a maior parte de seus escritos. Ela abriga coleções excepcionais de lembranças de Scott, incluindo uma armaria e uma biblioteca com 9.000 livros. Ali perto está a Abadia de Melrose, um símbolo do renascimento da Escócia unificada após anos de dominação por invasores vikings e romanos. Construída no século XII pelo rei David I, é a mais bem preservada das 4 grandes abadias erguidas durante seu reinado. Aqui está um exemplo de arquitetura clássica projetada por William Adam. A Opperton House está localizada no Firth of Forres, a 16 quilômetros a oeste da capital. Ela foi construída em 1699, com a fachada ornamentada adicionada em 1721. Durante a era do Iluminismo na Escócia, grandes casas foram construídas. A Downing House, lar dos condes de Rysdale desde 1662, é um exemplo. Perto de Edimburgo, ela abriga uma das maiores coleções de pertences de Napoleão do mundo. Downing também abriga a renomada e prestigiosa coleção Rothschild de móveis franceses, tapeçarias e porcelanas que datam da época de Luís XIV. A noroeste de Edimburgo fica a histórica cidade de Stirling. No alto da cidade está o castelo de Stirling, que data do século XIII. Essa fortaleza dominou grande parte da turbulenta história da Escócia e foi palco de muitas batalhas sangrentas. De todas as tradições da Escócia, nenhuma ocupa um lugar mais alto do que o golfe. O berço do Scott é o antigo campo de St. Andrews, onde o golfe é praticado há cerca de 500 anos. Localizado acima de uma ampla baía ao norte do Firth of Forres, esse campo à beira-mar é apenas um dos quase 100 campos e clubes diferentes próximos a Edimburgo. Enquanto viaja, o golfista entusiasta pode jogar em quase 500 campos de golfe por toda a Escócia. Ao longo do rio Clyde está a maior cidade da Escócia, Glasgow. Esta cidade movimentada tem sido um centro industrial e comercial desde a Revolução Industrial. Antes assolada pela poluição, Glasgow hoje é uma cidade limpa, vibrante e trabalhadora, com os olhos voltados para o futuro. Prédios altos e arquitetura vitoriana se misturam. A George Square, no centro da cidade, abriga a prefeitura e estátuas de escoceses notáveis. A Universidade de Glasgow é uma renomada obra-prima vitoriana do século XIX. Localizada próxima ao rio Kelvin, foi projetada pelo arquiteto George Gilbert Scott. Mais tarde, o trabalho revolucionário de Charles Sidney Mackintosh trouxe para Glasgow, para o mundo arte novo. Diversos edifícios podem ser vistos como exemplos de sua simplicidade e organização do espaço e das linhas. Logo ao sul da cidade está a coleção Burrell, um dos museus mais notáveis da Grã-Bretanha. Localizada em um parque arborizado, as árvores do lado de fora tornam-se parte integrante da arte no interior. Essa coleção particular de 8.000 obras de arte é a realização de vida de Sir William Burrell, o rico construtor naval. Perto de Glasgow, ao longo da costa de Ayrshire, fica o Castelo de Poulsen. Clássico em seu estilo, era uma fortaleza que foi transformada por Robert Adam em uma casa de campo. No andar de cima, uma suíte presidencial oval que foi presenteada ao presidente Eisenhower em 1947 como forma de gratidão a um grande líder de guerra.
Também na costa de Ayrshire, ao sul de Alova, fica o modesto local de nascimento de Robert Burns, o poeta laureado. Ele começou como agricultor, escrevendo para seu próprio divertimento, e às vezes é chamado de poeta lavrador. Entre suas principais obras estão o famoso poema Tom O'Shanter e a bela canção de amor My Love is Like a Red Rose. A costa oeste ao norte de Glasgow é uma terra de contrastes impressionantes. Montanhas recortadas se erguem acima de águas calmas e protegidas, pontilhadas por pequenas ilhas. Oban é o balneário mais popular da Escócia. É um lugar perfeito para velejar, tomar sol e passear pelo cais. Oban também é o ponto ideal para partir de balsa para as Ilhas das Hébridas. No nordeste da Escócia, onde o rio Dee encontra o Mar do Norte, fica Aberdeen. Esse porto pesqueiro é o centro do boom do petróleo e também é uma cidade de catedral e universidade. Além de ser famosa por sua hospitalidade, Aberdeen é frequentemente chamada de na cidade de granito, em referência aos seus edifícios de granito e pedreiras de pedra. Um exemplo notável é o Marischal College, fundado em 1593. A velha Aberdeen mantém o charme e a tranquilidade de uma era passada. A Old Town House, construída em 1788, tornou-se um símbolo do estilo georgiano escocês. Mesmo nesta latitude tão ao norte, o sol de Aberdeen produz um mundo de flores deslumbrantes e jardins bem cuidados que são o orgulho da cidade. No interior, a paisagem muda notavelmente. O rio real Dee esculpe um vale através de densas florestas. É aqui que a família real vem relaxar no verão, no castelo de Balmoral. Por ordem do príncipe Albert, o castelo foi construído em 1847 pelo arquiteto de Aberdeen William Smith para a rainha Vitória e, desde então, tem sido um dos favoritos da realeza. Também próximo a Aberdeen está o castelo de Craigavon. Os visitantes o comparam ao castelo de conto de fadas da Fantasyland, da Walt Disney. No entanto, ele é um exemplo perfeito do estilo barroco do século XVII, com suas torres, beirais, cúpulas e pequenas janelas dispostas de forma rítmica. Ao sul fica o castelo de Dunotar. Ele se ergue de forma imponente sobre o Mar do Norte e ocupa um lugar especial na história. Durante o período da Commonwealth, as joias da coroa escocesa foram escondidas aqui para serem protegidas. A oeste de Aberdeen, no norte da Escócia, ficam as Terras Altas. A capital da região é Inverness, que está situada na ponta norte do Lago Ness. Uma cidade agradável e não industrial, ela é a capital das Terras Altas desde os tempos dos Pictos. Lago Ness. Com 37 quilômetros e mais de 200 metros, ele foi esculpido. Suas águas escuras cercadas por montanhas. Há séculos, há lendas sobre uma criatura vivendo nas profundezas. O homem moderno só conseguiu capturar um vislumbre passageiro e borrado do que poderia ser o monstro mítico. Para os mais corajosos, há passeios de barco e excursões pelo lago. Mas até agora, ninguém viu a criatura. O que pode ser visto ao longo da margem é uma das fortificações mais dramáticas da Escócia, o Castelo de Urquhart. Construído no século XIV, foi um dos maiores castelos da Escócia e oferece uma vista tranquila ao longo do Lago Ness. Perto de Culloden,
Cerca de 8 quilômetros a leste de Inverness, fica Clava Cairns, o local de inúmeras tumbas de pedra. Datando da Idade do Bronze, elas eram usadas pelos escoceses como monumentos aos mortos. Por volta de 2000 a.C., os antigos, por algum motivo religioso desconhecido, começaram a construir círculos de pedra ao redor dos montes funerários. Eles continuam sendo um enigma até hoje. Ali perto está um lugar que desperta a emoção escocesa como nenhum outro, o Pântano de Culloden. Foi aqui, em 16 de abril de 1746, que Bonnie-Prince Charles e seus irlandeses lutaram para devolver o trono aos Sevars. A batalha foi feroz, e em menos de uma hora, 1.200 irlandeses morreram. Ela marcou o fim da rebelião jacobita e a última grande batalha travada em solo do Reino Unido. Às margens do Inverness Fields está o Castelo de Cawdor. Antigamente cenário do assassinato fictício em Macbeth, de Shakespeare, hoje o Castelo de Cawdor foi transformado em uma residência familiar. À noite, os pubs se tornam um centro da vida social escocesa. A música tem papel importante e muitos pubs têm música ao vivo. As melhores bebidas são as cervejas escuras encorpadas e o uísque escocês. O Scotch é produzido nas Highlands com as águas puras dos vales. A combinação da cevada com água mineral torna o uísque escocês quase impossível de reproduzir em outro lugar. Muitos dos destiladores mais conhecidos estão ao longo de uma única rota, a Rota do Uísque. Os visitantes acompanham todo o processo. O resultado final só pode vir da Escócia. Escócia, uma terra de beleza temporal e impressionante, que combina perfeitamente a sofisticação das cidades de Edimburgo e Glasgow com a tranquilidade serena das Highlands e os charmosos e pitorescos vilarejos do interior. A Escócia são as pessoas. Sorrisos calorosos, simpatia e risadas te recebem em cada esquina. Viaje para cá e você estará de volta à terra do plum, do kilt, da gaita de fole. Participe da tradição escocesa de celebrar o ano inteiro. Como dizem os escoceses ao se despedirem de um visitante, volte logo. Venha para uma terra encantadora e mágica, celebrada em histórias e canções tradicionais, a terra dos 40 tons de verde, a Irlanda.
Dublin, a capital da Irlanda, foi fundada pelos vikings há mais de 1000 anos. No entrelaçamento irlandês de passado e presente, Dublin desempenha um papel de destaque. Sempre foi um ponto de encontro para poetas e políticos, pecadores e santos. Da ponte de 3 arcos sobre o rio Liffey, você pode ver o coração de Dublin. A cidade é composta por elegantes edifícios de pedra que datam do século XVI. As famosas portas georgianas enfileiram as ruas da Merrion Square. As ruas de Dublin são repletas de um estilo de vida contemporâneo, não muito diferente de qualquer outra capital europeia cosmopolita, com museus, galerias e compras sofisticadas. Próximo, por favor, aguarde um momento. Mas a poucos quarteirões dali, há a sensação de que este é um país que nunca esquece suas raízes. Como eu comecei com isso foi a pura desesperação, sabe? Eu estava em Viena na época. Eu não tinha trabalho e eu tinha perdido meu passaporte. Muita coisa deu errado. E então eu estava com muita fome e precisava fazer alguma coisa. E eu sabia desenhar. E eu nunca tinha desenhado com giz antes, sabe? Então tentei em Viena e deu muito certo. Depois fui para Munique e Stuttgart e Hamburgo. Lá está começando a dar certo aqui. Quando os desenhos vão ficando melhores, eles pagam bem, sabe? Mais ou menos. E porque também são originais. Eles as pessoas ficam mais impressionadas. É basicamente mãe e filho. E talvez eu volte amanhã, se o desenho ainda estiver aqui e não tiver mais ninguém desenhando aqui, eu coloco um pai também. No geral, a população da Irlanda é uma das mais jovens da Europa. Você vai ver crianças por toda parte. Estou tentando ligar para Karen para fazer poema de ancho. Estou tentando ligar para Karen para fazer. Bochechas saudáveis e rosadas. Talvez seja o maior tesouro de um povo que valoriza a família acima de tudo. Drama. Shadow indica suicídio. Ei, eu não sou um pai suicídio. Se você tiver alguns minutos da minha vida. Nas ruas de qualquer vila, você pode ver os jovens praticando uma partida casual de stickball. Esse é o esporte nacional chamado Uber, muitas vezes descrito como o choque das cinzas, o jogo mais rápido do mundo. Esportes são um passatempo nacional, já que toda a Irlanda adora uma competição, de vez em quando, uma aposta amigável.
Mas só de estar no campo, ao ar livre na Irlanda, já é uma recompensa por si só. A história tempestuosa da Irlanda deixou suas marcas na terra. Os primeiros cultos ergueram enormes pilares, túmulos maciços e círculos ritualísticos de pedra que ainda hoje confundem e impressionam o homem moderno. Nesta terra antiga, ainda existem lugares que guardam segredos sombrios. Ao longo de séculos de guerras, os reis irlandeses construíram os castelos e fortes que ainda hoje pontilham o interior do país. Por música, dança e risadas fica mais evidente do que nunca em seus pubs, verdadeiro centro de toda a vida social. Como dizem os irlandeses, tome um drink primeiro, depois conversamos. E nos pubs tranquilos do interior do oeste, onde ainda se ouve o gaélico, o refrão envolvente da música tradicional ainda fala direto do coração. Os Lagos de Killarney. Aqui você pode vivenciar a beleza encantadora dos lagos da Ilha Esmeralda em um parque nacional de 11 mil acres. A Mulcroys House, que remonta ao povo irlandês, fica dentro dos limites do parque. Abadia de Mulcroys, locais ainda enterrados aqui. Com sorte, você pode descobrir essa terra pelos olhos dos irlandeses.
Este é o Devil's Punch Bowl, bem no topo da montanha Mangerton aqui. O motivo pelo qual se chama Devil's Punch Bowl é que o diabo era um homem muito importante por aqui antigamente. Então, ele convidou esse velho Dunuo para vir aqui provar esse vinho com ele, para beber juntos. Então o nosso Dunuo subiu. Os dois ficaram bêbados com o vinho. Então o nosso Dunuo acordou antes do diabo. Então o diabo ficou tão furioso quando descobriu que ele tinha ido embora, que se virou, deu uma mordida enorme na montanha e cuspiu aqui no Lago do Meio. Tem uma pedra ali no Lago do Meio, que se chama Devil's Feet. Ainda está visível no lago, a marca mostramos. A beleza impressionante da Irlanda realmente acalma a alma de forma profunda. No interior da Irlanda, a boa vida continua. E na feira local é hora de venda. Na verdade, eu preciso de uma foto do meu médico. Você poderia fazer meus convites de volta para a boca? Bom, é ótimo ver que eu fiz parte. Depois que a negociação termina, é hora de ir ao pub para selar o acordo com uma caneca de solte com amigos ao calor de uma lareira de turfa esfumaçada. Bem, este foi um ano excepcionalmente ruim e como você pode ver, a turfa ainda está bem macia. Mas, por causa de toda a chuva que tivemos, é esse o estado em que ela está. Então eu só deixo ela em pé para protegê-la dos danos da geada durante o inverno e espero ter um pouco de turfa seca para a primavera. É isso! Os pântanos de turfa fornecem o combustível para aquecer as casas no interior da Irlanda. Já foi escrito mais de uma vez que o amor pelos cavalos parece estar enraizado na alma irlandesa. O caso de amor com o cavalo começa com os pôneis Connemara da costa oeste, mas inclui qualquer coisa que se possa montar, desde animais de tração até caçadores, saltadores e animais de raça nobre. Na temporada, há uma caçada para cada dia da semana. É um animal. Bom,
Bom dia, como vai? Bela manhã. Vamos lá. Vou te matar desgraçado. E se a raposa não vier até os cães, não tem problema, porque aí, é claro, todo mundo vai para o pub. Para muitos, a viagem à Irlanda é uma busca por ancestrais há muito perdidos. Tradicionalmente, a maior exportação da Irlanda e seu maior presente para o mundo sempre foram seu povo. Hoje em dia, há muito mais irlandeses em outros países do mundo do que na própria Irlanda. Para esses filhos e filhas da Irlanda em busca de suas raízes ancestrais, nada se compara a voltar para casa. Mas mesmo que você não tenha nenhuma ligação com a Irlanda, vai sentir o calor da hospitalidade irlandesa, pois não existem estranhos na Irlanda. Dias da minha infância. Veja minha garota de novo. Nos pubs do interior, entre novos amigos, você vai experimentar o verdadeiro espírito do povo irlandês. Ah, essas são as minhas montanhas. E estou voltando para casa. Pois sempre haverá uma Irlanda. Eu vaguei por esta terra. Mas agora eu retorno para a terra onde nasci. Preciso encontrar música. E para aqueles de nós que acreditam em belos e inesquecíveis sonhos, em música tocante e inspiradora, em risadas e no profundo amor pela vida, a Irlanda sempre será o lar. Ah, essas são as minhas montanhas. E eles estão lutando. Dias da minha Travelvia International tem o prazer de apresentar dicas de viagem da Berlitz. Berlitz, a principal editora mundial de guias de viagem impressos. A Escócia tem 4 aeroportos principais, mas apenas o aeroporto de Prestwick, a cerca de 1 hora de Glasgow, recebe voos de longa distância. Não importa por onde você entre no Reino Unido, será preciso preencher um formulário simples para as autoridades de imigração. E, depois de pegar sua bagagem, você terá que passar pela alfândega. Se você não tiver mercadorias sujeitas a impostos que precisem ser declaradas, é só passar pelo canal verde e sair pela porta, rápido e sem dor de cabeça, a menos que o fiscal resolva fazer uma inspeção surpresa. Você pode trocar seu dinheiro no aeroporto ou na cidade. Os bancos geralmente oferecem uma taxa de câmbio melhor do que casas de câmbio ou hotéis. O sistema decimal, que substituiu os tradicionais shillings e pence, tornou a vida muito mais fácil na Grã-Bretanha. A libra esterlina é dividida em 100 pence. Tanto as notas inglesas quanto as escocesas circulam de forma intercambiável, mas fique atento, o dinheiro escocês não é tão facilmente aceito na Inglaterra, exceto pelos bancos. A rede de transporte público é extensa, mas ter um carro sempre é uma maneira conveniente de conhecer o país.
Você deve saber que as estradas secundárias da Escócia podem ser bastante desafiadoras, por qualquer padrão. Seja o que for que você faça, não se esqueça de dirigir pela esquerda. Se você não está acostumado, fique especialmente atento nos cruzamentos. Você pode alugar um carro em qualquer uma das empresas locais ou internacionais. Você não vai precisar de uma carteira de motorista internacional na Grã-Bretanha. Sua própria carteira de motorista do seu país já serve muito bem. Mesmo que seja pleno verão, você vai precisar de roupas quentes e capa de chuva para a Escócia. A temperatura média em julho é de apenas 15 graus Celsius, ou 59 graus Fahrenheit, e pode chover a qualquer momento. A formalidade é descontraída, exceto nos hotéis mais sofisticados, onde é costume usar paletó e provavelmente gravata no jantar. A comida na Escócia é substanciosa, com sopas espessas e elaboradas. Por exemplo, a carne bovina escocesa é muito apreciada, e você encontrará muitas variedades de caça. O peixe fresco é excelente, mas caro. Você não é obrigado a beber o uísque escocês, mas muitos turistas gostam de experimentar algumas das cerca de 2.000 marcas de Scotch disponíveis. Vinho, cerveja e água mineral são alternativas. Falando em compras, este é o lugar ideal para roupas de lã, como suéteres, saias, cachecóis ou quilts. Também há artigos feitos à mão, como vidraria, cerâmica, prataria, ou você pode investir em sua própria gaita de foles. Um imposto sobre vendas elevado, o imposto sobre valor agregado, ou VAT, faz com que as pechinchas não sejam tão vantajosas. Visitantes estrangeiros podem recuperar o imposto preenchendo um formulário para exportação pessoal, mas a burocracia só vale a pena para compras de valor mais alto. Leve a Escócia no bolso com a Berlitz, o guia de viagem líder mundial, com quase 100 destinos em 6 continentes, além de livros de frases e dicionários de bolso Berlitz. Para aproveitar o prazer de viajar, escolha a Berlitz.